Segundo capítulo 14, Asa reina e vence a Zerá o etíope. O rei Asa é justamente filho de Abias. Após a morte de Abias, ele assumiu como o novo rei do sul. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Nós vamos verificar que Asa foi um excelente rei. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Isso aqui todo era o ritual que tinha. E você olhando isso aqui fala, mas peraí, isso estava na época do Abias, o pai dele? Com certeza, na época do Abias, do Jeroboão. Porque, na verdade, você pode constatar que ainda que Judá estivesse com muita precariedade, mesmo assim Deus estava ao lado de Judá. E aí nós entendemos o porquê de que quando entrava um rei que era voltado a Deus, para Deus, ele removia aqueles abusos. Então tirou os altares dos deuses, quebrou as estátuas, cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. Olha só como é que tinha tanta coisa. E o reino esteve quieto diante dele. Porque quando se busca a Deus de verdade, se buscava a Deus, se busca, a tendência é você ter uma estabilidade. É o que acontecia aqui. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos. Olha só, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor, nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Aqui no sentido de fortalecer na época de paz. Para que em épocas posteriores você já tivesse as guarnições já previamente estabelecidas. Então o que acontece aqui? A grande questão é, você percebe que quando Israel buscava a Deus, ele enviava a paz. Esta é uma ênfase do livro de Crônicas, mostrando que Deus nunca punia o povo dele quando ele não se fazia merecer. 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, pavês é o escudo, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Então você veja que você tinha um período de paz e estabilidade, mas que o rei Asa usou esse período de paz para o fortalecimento, para uma estrutura que ele preparou para que futuramente tivesse como resistir a inimigos. 9. E Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Veja bem, eles vieram, os etíopes, você sabe que os etíopes eles vêm da África. Maressa é aquela região sul, a parte de baixo, e eles vêm para fazer justamente guerra contra Asa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja que na oração de Asa, ele coloca bem claramente o quê? Que eles estavam buscando a face do Senhor. E que não havia força neles para resistir ao inimigo, porque o inimigo tinha muito mais gente. Só que ele sabe que essa grande multidão diante de Deus não é nada. O finalzinho da oração ele coloca assim: tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Tipo o seguinte, eles não vieram contra nós, eles vieram contra o Senhor. 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar.
E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Veja que eles vieram contra Judá, e Judá prevaleceu. E no final ainda leva grande despojo. Se você para perceber a essa altura, quem é acompanhante, quem tem acompanhando nossos estudos, você percebe que existem pelo menos 3 formas de peleja que nós encontramos na Bíblia. Tem aquelas situações que Deus levantava um inimigo, né, contra o povo dele, porque o povo dele merecia ter uma correção, percebe? Já em algumas situações, Deus levantava um inimigo contra Israel ou contra Judá, que na verdade dá no mesmo, e em virtude de Deus querer que aquele povo transferisse uma riqueza, que é o caso aqui. E existem aquelas outras situações em que a peleja se dava e era para enaltecer e glorificar o nome de Deus, quando nenhuma pessoa tocava em arma. Simplesmente eles se matavam entre si, ou o próprio Deus operava, um anjo do Senhor. Então sempre nós verificamos que essas situações de pelejas, elas aconteciam. Ou era para disciplinar o povo dele, ou era para enriquecer o povo dele, ou era para engrandecer o nome do próprio Deus. Mas uma coisa é certa, sempre Deus estava no controle de todas as situações e de todas as guerras. E o rei Asa, como buscou a Deus, ele prosperou e muito, e o reino dele teve paz. Mais à frente, algumas coisas acontecem, mas a ênfase aqui de Crônicas é mostrar que coração perfeito para com o Senhor automaticamente receberá tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos, para o seu povo, o povo de Israel. Este foi 2 Crônicas, capítulo 14.